Colesterol alto? Coma isso por 7 dias e veja a diferença nos exames. Você pode estar se preparando para um infarto sem saber. Parece exagero, mas essa é a realidade de milhões de pessoas acima dos 50 anos que hoje vivem como se estivessem bem, enquanto dentro do corpo, silenciosamente, suas artérias estão sendo sabotadas dia após dia. Muitas vezes, o colesterol alto não dá sinal algum. A pessoa se sente aparentemente saudável, anda pela casa, sobe uma escada, cuida dos netos. Mas o que ela não sabe é que por dentro, os vasos sanguíneos estão endurecendo, o sangue já não flui como antes, e o coração está trabalhando no limite. Até que um dia, sem aviso, acontece. Foi exatamente isso que quase aconteceu com o Sr. Álvaro, 66 anos. Um paciente que atendia em meu consultório. Ele caminhava todos os dias, cuidava da alimentação do jeito que achava correto, mas se assustou quando os exames revelaram um colesterol perigosamente alto. Ele me disse que não sentia nada. E esse é o maior perigo. O colesterol alto é sorrateiro. Ele se instala, avança, e quando você sente pode ser tarde. A esposa dele tinha perdido o pai por causa de um infarto fulminante. Ela ficou desesperada e pediu ajuda. Ele não queria viver de remédio pelo resto da vida. Queria uma alternativa natural, algo que funcionasse de verdade, sem enganar. O que descobrimos e aplicamos juntos nos dias seguintes surpreendeu até o cardiologista que acompanhava o caso. Mas antes de mostrar exatamente o que foi feito, você precisa entender o que está por trás desse problema. Porque o colesterol, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um número em um papel. Ele representa a qualidade da sua circulação, a juventude do seu sistema cardiovascular e, em muitos casos, o quanto você vai depender ou não dos outros no futuro. E há uma pergunta que precisa ser feita agora. Você está cuidando do seu corpo para viver com autonomia ou vai esperar a doença chegar para mudar? Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo de plantar e tempo de colher. Quem planta descuido, colhe limitações. Quem planta sabedoria, colhe vida longa. Nos próximos minutos você vai descobrir o que talvez nenhum médico tenha lhe explicado ainda. E principalmente, o que está fazendo seu colesterol continuar alto mesmo quando você acha que está cuidando bem da sua saúde. Porque mesmo quem se cuida está com colesterol alto. O Sr. Álvaro é o retrato de milhares de pessoas que acreditam estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim não conseguem controlar o colesterol. A verdade é que o problema nem sempre está apenas no prato. Está também nos detalhes escondidos que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença no resultado final. Não é raro ver alguém que corta a fritura, caminha todos os dias, toma o remédio na hora certa. E mesmo assim o colesterol insiste em subir. Isso acontece porque o corpo humano é muito mais complexo do que uma simples conta entre gordura boa e ruim. Existe uma inflamação silenciosa acontecendo dentro dos vasos, provocada não apenas por gordura, mas por açúcar, estresse, falta de nutrientes essenciais e, principalmente, por um fígado que já não consegue processar tudo como antes. Com o passar dos anos, o metabolismo desacelera, e o que antes era facilmente digerido, agora se acumula. O fígado, que é o grande filtro do corpo, começa a falhar na tarefa de eliminar o excesso de colesterol. Como resultado, o que deveria ser usado como energia começa a se depositar nas paredes das artérias, provocando um entupimento progressivo. Um estudo recente da Universidade de Harvard apontou que o colesterol alto na terceira idade está fortemente ligado a fatores inflamatórios e não apenas à alimentação. Isso explica por que tantos idosos que se alimentam bem continuam apresentando taxas elevadas. O problema não está apenas no que entra, mas na forma como o corpo reage ao que entra. Outro fator pouco comentado é o excesso de medicações que, com o tempo, sobrecarregam o fígado. É como um funil entupido. Quanto mais você joga, menos ele consegue processar.
O resultado é acúmulo, inflamação e risco aumentado de doenças cardiovasculares, mesmo com bons hábitos aparentes. O Sr. Álvaro não comia gordura em excesso, mas vivia sob tensão constante. Dormia mal, tomava 2 ou 3 remédios por dia e raramente expunha o corpo ao sol. Esses detalhes que parecem pequenos são, na verdade, os gatilhos do desequilíbrio interno. E só quando ele entendeu isso foi possível mudar o jogo. Agora que o cenário está claro, podemos finalmente entrar na parte prática. O que foi feito com ele nos primeiros 7 dias, o que funcionou, e como você pode aplicar a mesma solução na sua rotina, com ingredientes simples, naturais e acessíveis. A receita caseira que usamos no consultório 1. O Sr. Álvaro estava decidido a mudar. Não queria depender de mais remédios, nem viver com medo de um infarto. Foi então que começamos com algo simples, mas preciso. Uma receita natural, cuidadosamente ajustada, que já vinha sendo testada com outros pacientes no consultório e apresentava resultados surpreendentes em poucos dias. A combinação é direta: limão, alho roxo, cúrcuma em pó, azeite extra virgem e um toque de mel cru. Cada um desses ingredientes tem uma função específica. O limão atua como um agente alcalinizante, ajudando a desinflamar o organismo e facilitar a digestão de gorduras. O alho rico em alicina contribui para reduzir a pressão e limpar as artérias. A cúrcuma é um potente anti-inflamatório natural, capaz de modular enzimas ligadas à formação de placas de gordura. O azeite, por sua vez, melhora a elasticidade dos vasos e facilita o fluxo sanguíneo. O mel, usado em pequena quantidade, equilibra o sabor e oferece compostos bioativos que ajudam o fígado a metabolizar toxinas. Misturamos tudo da seguinte forma: 1 colher de chá de cúrcuma, o suco de meio limão, um dente de alho bem amassado, 1 colher de sopa de azeite extra virgem e meia colher de mel cru. Essa mistura era tomada pela manhã, em jejum, durante 7 dias. Nenhuma mudança radical na dieta. Apenas essa receita simples, feita com disciplina. No 3º dia, o Sr. Álvaro relatou que estava dormindo melhor. No 5º, percebeu que as dores nas pernas ao caminhar haviam diminuído. No 7º dia, refez os exames. O colesterol total havia caído 22 pontos. O LDL, o chamado colesterol ruim, baixou quase 15%. E o mais importante, ele se sentia mais leve, com a cabeça mais clara e o corpo mais disposto. Essa receita não é milagrosa. Ela é estratégica. Atua em diferentes frentes ao mesmo tempo. Desinflama, desintoxica e estimula a função hepática. E o segredo está na combinação e na consistência. Outros pacientes também utilizaram esse protocolo com variações mínimas e obtiveram melhorias visíveis, não apenas nos números dos exames, mas no dia a dia. Isso porque a saúde verdadeira se manifesta primeiro no que se sente e só depois nos papéis. Quando o corpo começa a responder, é sinal de que algo está sendo restaurado por dentro. E é exatamente nesse momento que devemos reforçar os cuidados, acrescentando novos aliados à rotina. Foi isso que fizemos com ele logo depois. Os 4 alimentos que fazem faxina nas artérias. Com os primeiros resultados em mãos, começamos a reforçar a base. O objetivo era manter o avanço e permitir que o corpo continuasse se regenerando de dentro para fora. Introduzimos então 4 alimentos que, juntos, potencializam a ação da receita e atuam como uma verdadeira faxina interna, limpando o excesso de gordura acumulada e restaurando a função dos vasos sanguíneos. O primeiro foi o chá de hibisco. Pouco valorizado por muitos, mas altamente eficaz quando usado com constância. Estudos realizados por universidades brasileiras mostraram que o hibisco pode reduzir o colesterol LDL em até 35%, além de auxiliar na redução da pressão arterial. Ele age como um antioxidante potente, protegendo as células do dano inflamatório que favorece o acúmulo de placas. O segundo alimento foi a linhaça. Rica em fibras solúveis,
ela age diretamente sobre o fígado e o intestino. Ao formar um gel natural no sistema digestivo, ajuda a capturar o excesso de gordura e toxinas, eliminando-as antes que sejam absorvidas. Além disso, a linhaça é uma excelente fonte de ômega 3 vegetal, o que a torna um alimento funcional na regulação do colesterol. Em seguida, o azeite extra virgem. Mas não qualquer azeite. É essencial que seja de boa procedência, prensado a frio, rico em compostos fenólicos. Ele atua como um lubrificante natural das artérias, melhora a elasticidade dos vasos e contribui para o equilíbrio entre o colesterol bom e o ruim. Apenas uma colher de sopa por dia, crua, sobre a comida, já faz diferença. Por fim, a uva roxa, preferencialmente com casca e sementes. Ela contém resveratrol, um composto natural com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajuda a proteger o coração e retardar o envelhecimento celular. O ideal é consumir em pequenas porções, com regularidade, para manter o sangue fluindo de forma mais leve e limpa. Esses 4 alimentos não exigem mudanças radicais. Eles se encaixam facilmente na rotina. Um chá no meio da manhã, uma colher de semente no iogurte, um fio de azeite no almoço, algumas uvas após a refeição. A soma desses gestos, ao longo dos dias, transforma o terreno interno do corpo, tornando-o menos propenso a doenças e mais receptivo à cura. É aqui que muitos desistem por achar que o simples não funciona. Mas o simples bem feito é o que sustenta a saúde duradoura. É o que diferencia quem apenas melhora dos que realmente se curam. E para quem deseja esse caminho com clareza, existe uma maneira de aprofundar ainda mais. Se você está buscando um método claro, com receitas funcionais testadas por dezenas de pacientes e que ajudam a prevenir as principais doenças que surgem com a idade, acesse o nosso guia de receitas para não ficar doente. É um material completo, direto ao ponto, com orientações que funcionam na prática. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Um conteúdo que pode mudar a forma como você cuida da sua saúde a partir de agora. O maior erro que está sabotando sua saúde sem você saber. Mesmo com boas escolhas, ainda existe um erro silencioso que impede muitos de colherem resultados. Ele não está apenas no que se come, mas naquilo que se repete dia após dia sem questionamento. É o hábito disfarçado de saudável que, na prática, está sabotando sua saúde. Um dos exemplos mais comuns é substituir gordura natural por produtos industrializados. Margarina no lugar da manteiga, leite desnatado no lugar do integral, biscoitos rotulados como integrais, mas cheios de aditivos e açúcar escondido. São escolhas feitas com a intenção de melhorar, mas que acabam gerando o efeito contrário. O corpo não reconhece essas substâncias artificiais como alimento de verdade, e a resposta interna é inflamatória. Com o tempo, essa inflamação altera o metabolismo, prejudica o fígado e mantém o colesterol desregulado, mesmo com esforço. Outro erro recorrente é eliminar completamente qualquer gordura da alimentação. A ideia de que toda gordura faz mal já foi derrubada pela ciência. O corpo precisa de gordura boa para produzir hormônios, regenerar tecidos e manter o cérebro em equilíbrio. Quando se corta toda a gordura, o organismo entra em alerta e o fígado passa a produzir ainda mais colesterol como mecanismo de defesa. Ou seja, a privação excessiva se transforma em estímulo para o desequilíbrio. Muitos pacientes chegam ao consultório com dietas extremamente restritivas, sem azeite, sem castanhas, sem ovos, acreditando estar fazendo o melhor. Mas o resultado é fraqueza, irritabilidade e colesterol ainda mais alto. O Sr. Álvaro mesmo vinha de um plano alimentar rígido, cheio de produtos light, mas nenhum alimento de verdade. Bastou trocar a margarina por manteiga natural, os embutidos por comida fresca e os iogurtes industrializados por versões caseiras para que o corpo começasse a responder de forma diferente. Esses detalhes, que parecem pequenos, têm um impacto profundo quando somados. Não se trata de cortar tudo,
mas de ajustar o foco. Comer com inteligência é entender que aquilo que parece leve pode estar pesado por dentro. E muitas vezes o verdadeiro veneno não está na quantidade, mas na frequência silenciosa com que algo errado se repete. É esse tipo de ajuste fino que abre espaço para a recuperação de verdade. Quando o corpo deixa de lutar contra o que não reconhece, ele pode finalmente voltar a funcionar como foi criado para ser. E é aí que os sinais começam a aparecer de forma ainda mais clara. Tempo está passando, e o corpo está falando. Foi após essas pequenas correções que o Sr. Álvaro começou a perceber o que até então ele ignorava. O corpo dele vinha gritando há tempos, mas em sinais que pareciam normais. Cansaço no fim da tarde, raciocínio mais lento, pequenas tonturas ao levantar, sono leve e sem descanso. Tudo isso ele atribuía à idade. Mas a idade, por si só, não explica o declínio. O corpo fala e quase sempre sussurra antes de gritar. Com o intestino funcionando melhor, o sono se tornando mais profundo e a disposição aumentando ao longo dos dias, algo dentro dele mudou. Não foi apenas físico. Foi também emocional. A sensação de voltar a ter domínio sobre o próprio corpo o reconectou com algo que ele havia deixado de lado havia anos. O desejo de viver com propósito, com vitalidade, com liberdade. Essa transformação não veio de promessas vazias, veio de escolhas consistentes. E foi nesse ponto que ele entendeu que cuidar da saúde não é um sacrifício, é uma forma de honrar o tempo que ainda se tem. A geração dele viu pais adoecerem cedo, amigos partirem antes da hora e colegas se entregarem ao sedentarismo como se fosse inevitável. Mas nada disso é regra, e enquanto houver tempo, há caminho. A dona Nair, outra paciente, aos 72 anos, dizia que sentia como se estivesse voltando a sonhar. O simples fato de conseguir acordar bem, caminhar sem dor e raciocinar com clareza já era para ela um milagre silencioso. Milagre que começou com escolhas pequenas, mas poderosas. Foi nesse momento que o Sr. Álvaro me disse algo que nunca esqueci. Ele disse: "A pior dor não é a dor no peito. É a dor de pensar que eu estava me deixando apagar aos poucos, sem perceber." Essas palavras carregam um peso real. E mostram que muitas vezes o que precisamos não é apenas uma receita, mas um novo olhar sobre o que estamos fazendo com o tempo que ainda temos. Porque viver não é só respirar. É estar presente, lúcido, forte e com energia para cuidar, amar e fazer parte. Quando se perde isso, o corpo adoece. Mas quando se recupera, tudo começa a florescer de novo. E é aí que vem a decisão mais importante. Porque agora já não dá mais para dizer que não sabia. Agora você já sabe o caminho 1. Quando a consciência desperta, a escolha deixa de ser impulso e passa a ser compromisso. O Sr. Álvaro entendeu isso com profundidade. Não bastava melhorar por uma semana. Era preciso continuar, manter o cuidado, dar sequência ao que começou. E ele fez. Continuou com a receita por mais 2 semanas, incluiu os alimentos de forma definitiva na rotina e, pouco a pouco, foi ganhando algo que remédio nenhum oferece: autonomia com paz de espírito. Ele passou a preparar suas refeições com atenção, reduziu o tempo diante da televisão, voltou a caminhar em horários de sol, dormiu mais cedo. A cada mês, seu corpo agradecia. Os exames melhoravam, mas mais do que isso, ele se sentia vivo de novo. Você chegou até aqui e isso já diz muito. Mostra que há dentro de você o mesmo desejo que moveu tantos outros. O desejo de cuidar, de se fortalecer, de escolher uma velhice com dignidade, com independência, com luz nos olhos e firmeza nos passos. Não espere pelo susto. Não espere pelo aviso trágico de um exame ou por uma ligação no meio da noite. O tempo não volta, mas a saúde, muitas vezes, pode voltar. Basta agir com consciência.
O que você faz agora define os próximos anos da sua vida. E se você quer um caminho mais claro, com receitas práticas, baseadas em resultados reais e experiências que funcionam no dia a dia, acesse o nosso Guia de Receitas para não ficar doente. Ele é o ponto de partida para transformar sua rotina em um instrumento de cura. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. É o tipo de conteúdo que muda não só o corpo, mas a forma como você vive. Você já tentou alguma receita natural para baixar o colesterol? Me conte nos comentários. Quero saber sua experiência. E escreva com firmeza: minha saúde é prioridade. Porque quando se planta com sabedoria, a colheita vem. E como dizia Sêneca, filósofo romano, a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la bem. Que a sua seja longa, lúcida e cheia de vitalidade. O corpo fala. Agora é a sua vez de responder.